Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e corte de JogaBS, comentando tudo sobre o Palmeiras. Renata vai trazer informações exclusivas aí e também informações sobre o mercado da bola do Verdão, que segue movimentado aí, tentando trazer reforços para essa janela. Então, vamos ver aí o que eles falaram nesse vídeo, informações sobre o Verdão atualizado. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Uma notícia não muito boa para a Edu Dracena e para a torcida do Palmeiras. Porque numa primeira instância do tribunal, o Paulinho tinha sido absolvido quando ele fez aqueles gestos lá no Maracanã, jogo contra o Flamengo. Eis que tem o recurso, chegou esse recurso para ser apreciado e no final das contas, agora é definitivo, o Paulinho pegou um jogo de suspensão. Paulinho que fez gol contra a Chapecoense, foi definitivo para esse jogo ter sido 3 pontos para o lado palmeirense e agora não vai enfrentar o Coritiba, Edu. Renata, Mas tem um efeito suspensivo, né? Vamos ver se consegue. Uma cesta básica Pro Palmeiras os caras correm, julgam, entendeu? Vai lá, recorre, entendeu? Então... Agora não cabe mais recurso, mas a gente nunca sabe, né? O tribunal é uma surpresa para os dois lados. Não dá efeito suspensivo, porque o Abel pediu o efeito suspensivo, não deram para outros atletas, deram para outras pessoas, deram. Então, para você ver realmente como que é o nosso tribunal. Mas agora a gente entende que é uma situação triste, porque é um cara que está voltando agora, se condicionando, já tem 2 gols, né, depois do retorno. Isso é bacana para que ele possa estar nos ajudando, porque o segundo semestre vai ser muito importante para o Palmeiras, mas tomara que a gente consiga aí, com a chegada de outros jogadores, a gente não ter tanta essa dificuldade, Renato. Punição é um joguinho. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. A presidente que trabalha, viu, gente? Então vai. Tá muito, tá trabalhando. E tem um detalhe, né? Eu vejo essa punição do Paulinho como um recado do STJD para os jogadores pararem com esse tipo de gestos. Mas a torcida faz, a organizada faz. O que eles querem... Eu não sei como que os jogadores vão comemorar os gols, né? Porque agora vai ter que criar outra forma. Porque tudo é ofensivo, sempre tem alguma coisa para ser revisada. Por que não fizeram esse recurso também com o Bruno Henrique aí, que foi punido? Eu não sei, depois eu até vou olhar, porque a gente só recebeu informação. Mas foi o dedo do mas meio. Eu não sei se ele foi punido pelo gesto de silêncio, ou se foi pelo gesto o gesto obsceno, acho que foi isso. Mas agora é verdade, estão tentando mudar o foco da arbitragem, né? Porque sempre beneficia o Palmeiras, né? Então eles estão querendo mudar um pouco nesse sentido. Falar, não, vamos, pelo menos aqui o tribunal é isento. Mas não é isento. O cara expulsa o jogador do Palmeiras. Mas o jogador agora tem que pensar até nisso, como ele vai comemorar um gol, é uma coisa importante. E tem jogador que tem que pensar que quando ele tira a camisa na comemoração de um gol, ele não participa da outra partida e prejudica o seu time. Tô falando do Carbone. O Palmeiras parece que vai ter que definir, né? O Atlético de Madrid, entre aspas, convida o Palmeiras, o River Plate, o Boca Juniors para esse certame envolvendo o Thiago Almada. Eu falo entre aspas porque é um modo de falar, né? Não é como se fosse uma rifa. Mas o Atlético de Madrid tem boas ligações e boas fontes com o Palmeiras. E sim, o Palmeiras ainda é um convidado para participar dessas tratativas. Agora, vale a pena ressaltar. O Palmeiras pode acabar até mandando uma proposta, sondando, né, o Julio Enciso, jogador paraguaio, que ontem, no vídeo de ontem, nós falamos a respeito, né? Foi, entre aspas, pego ali, né? Fotografado com a camisa do Palmeiras de novo. É uma cena para a torcida? É lógico, né? Ele é muito amigo do Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes fala muito bem do Palmeiras para ele. Bom, nesse carnaval das negociações, vamos dizer assim, né? A gente tem 2 situações muito complexas, né? Thiago Almada por 110 milhões, Julio Enciso por algo em torno de 110, 120, o Arias que o Palmeiras já pagou 150. Então assim, é muita grana, né, envolvida nesse cenário todo e a gente não sabe até onde o Palmeiras vai gastar, porque hoje a Leila Pereira deu uma entrevista polêmica e ela frisou, tá? Muitas vezes a melhor contratação é manter os jogadores do elenco, ou seja, ela falou ipsis literis, gastei latim aqui, hein, ao pé da letra. Ela falou o seguinte: não vamos vender os atletas titulares, ponto. E isso me deu um frio na barriga. Um frio na barriga por 2 motivos. Primeiro, se ela não vai vender os atletas titulares, mas ela precisa capitalizar, porque o Palmeiras tem meta de venda de jogadores, vai sobrar para quem? Vamos lá, eu vou dar 3 segundos para você me responder no comentário agora. Para quem que vai sobrar? 1, 2, 3, para base. Ou seja,
muito provavelmente alguns dos jogadores que a gente mal começou a ver jogar serão negociados. Então você pode botar aí Eduardo Conceição, pode botar o Eric Belé, pode botar a molecada da base. Se de fato ela não vai vender os titulares e ela tem uma meta de negociação a cumprir, é óbvio, ou são os reservas, que juntos não vão valer essa grana toda, ou são os garotos da base, ou uma mescla de ambos, tá? Do Palmeiras, Leila Pereira, deu entrevista a um podcast e disse que não vai vender jogadores que têm atuado com frequência, ou seja, jogadores titulares. O próprio técnico Abel Ferreira falou a mesma coisa, que o melhor reforço para o Verdão agora, após a Copa do Mundo, é a permanência e a manutenção desses jogadores considerados titulares. Legal, claro, ótimo, né? Não perder. Só que o Palmeiras precisa contratar para a composição de elenco. O banco de reservas do Palmeiras e até mesmo o time titular carece de peças em que atletas de melhor nível precisem chegar para compor e, claro, dar a chamada musculatura para o segundo semestre em que o Palmeiras chega como, quem sabe aí, favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, pela pontuação e pela bela gordura que abriu neste primeiro semestre. A Libertadores, em que tem um caminho acessível, que precisa, logicamente, ser provado na prática, para chegar pelo menos até a semifinal, a uma hipotética decisão. E a Copa do Brasil, que o Palmeiras tem um duelo também, com muita possibilidade de avançar à próxima fase, no caso, as quartas de final. Então, para que esses sonhos de uma tríplice coroa sejam ainda mais palpáveis, o time também precisa colaborar com opções, porque o calendário vai ser muito apertado, muitos jogos em sequência, e o principal concorrente do Palmeiras nessa briga por taças, o Flamengo, já tem uma competição a menos que a Copa do Brasil. Portanto, já na volta da Copa do Mundo, o Flamengo tem 2 semanas de vantagem para se preparar em relação ao Palmeiras, para refrescar um elenco que tem mais opções em posições que o Palmeiras precisa de peças para poder fazer essa administração, tá certo? Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, a lateral direita do Palmeiras, com Kelvin como uma das opções, ela precisa ser trocada urgentemente. A lateral esquerda, que tem o Arthur, que tem o Piquerez voltando, mas tem o Jefité, é uma posição que para a vaga do Jefité precisa ter uma outra opção. A posição de primeiro volante, Palmeiras ainda não encontrou. Emiliano Martínez era a opção dos últimos jogos. Aí o Abel tentou o Luiz Pacheco, o Abel tem o Larson, que podem ser grandes opções, mas eles podem compor o elenco para a chegada de um atleta com mais possibilidade, porque o Marlon Freitas e o Andréas Pereira têm que jogar mais como meias. É a posição de armador, o Palmeiras com o Maurício e Felipe Anderson, 2 jogadores que não passam nenhuma confiança. É necessária a chegada de pelo menos um meia que traga essa qualidade. E o centroavante reserva, para a vaga, por exemplo, do Vitor Roque, quem vai ser? Porque com o Luigi, que está no elenco, não tem a menor condição do Palmeiras querer sonhar alto no segundo semestre. Ah, mas o Sousa pode fazer a função? Não, o Sousa é um ponta. Como do outro lado tem o Alan, o John Arias, todos esses jogadores são beiradas. Então o Palmeiras precisa de contratações. Agora, tá? Agora. Vamos lá. A presidente falou em relação a não vender o Flaco Lopes, não vender o Alan, Maurício, jogadores que estão indo para a Copa do Mundo, ou no caso do Alan, não, evidentemente, né? Mas que tem um valor de mercado pelo destaque dele. Porque, segundo ela, o elenco, neste momento, precisa de outras alternativas e não de perdas após a Copa. Só que o que eu soube é o seguinte: o Palmeiras não vai falar em negociações de atletas para não desvalorizar jogadores no mercado, porque quando um clube coloca um ativo à disposição, naturalmente passa um recado de que propostas possam ser barganhadas. E aí, com isso, o que o Palmeiras espera possa não ser aquilo que o cenário ideal apresentasse para que uma venda muito boa fosse ser feita. Então, a questão do Flaco Lopes é o seguinte: o Palmeiras, se caso
o Flaco Lopes fizer uma boa Copa do Mundo, ele trabalha com valores acima de 45 milhões de euros, e tá certo o Palmeiras, nesse caso. Não tô dizendo que o Palmeiras tem que sair vendendo o jogador, tem que vender pelo que vale, tá? Vender pelo que vale, tem que fazer negócios com vários outros, mas ganhar dinheiro em cima. Não é doar atletas, mas ele tem que ganhar dinheiro em cima, fazer negociações, trocas, ou então vendas que possam ser pomposas. Então, caso chegue uma proposta de 45 milhões de euros acima pelo Flaco Lopes, é óbvio que o Palmeiras, no papel timbrado, vai observar com carinho para tentar fazer a negociação. Por quê? Porque é um acordo verbal do staff do Flaco Lopes com o Palmeiras para que, pós-Copa do Mundo, essas propostas, sim, sejam analisadas para uma venda. Porque o Flaco recebeu nas últimas 2 janelas sondagens importantes, o Palmeiras não quis abrir negociação, o Flaco, inclusive, até se colocou à disposição de poder sair do clube, e o Palmeiras o convenceu, assim como foi o projeto do Richard Rios, de negociá-lo depois do Mundial de Clubes, porque o Richard Rios, assim como o Flaco, 2 janelas antes do Mundial de Clubes do ano passado, tinha recebido propostas. E, portanto, o Palmeiras falou, depois do Mundial você vai embora. E era um jogador que sempre quando perguntado, o Palmeiras dizia que não tinha nenhuma intenção de venda, até que chegou lá a quase 30 milhões de euros e o Palmeiras fez o negócio com a equipe do Benfica, tá? Como outros jogadores da mesma forma. O Alan, nesse ano, chegou a quase 40, uma proposta 35 mais 5 do Napoli. O Palmeiras não quis ouvir, mas se chegar a mesma proposta, quase 40 milhões, infelizmente, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar, porque o Palmeiras também tem objetivos traçados de outros reforços, como, por exemplo, o Danilo, que é um atleta em que há conversas de bastidores, mas até agora nenhuma certeza, porque, como eu trouxe sempre pra vocês, qualquer definição sobre o Danilo, tá? Essa é a minha informação, não a do Veloso. A do Veloso, ex-goleiro que tem o canal dele, é de que o Palmeiras e o Botafogo já conversam até com propostas feitas. Botafogo pedindo 30 mais 2 atletas, o Palmeiras devolvendo 20 mais 2 atletas. Isso é informação dele, não é a minha. A minha é que depois da Copa do Mundo a história ela vai ser definida, justamente porque se o Danilo fizer uma boa Copa do Mundo, a chance de voltar à Europa é muito grande. Mas para o Brasil, isso é um fato, o Danilo só joga no Palmeiras. Só que para isso o Palmeiras vai precisar despender uma grana enorme. Para ter essa grana enorme, ele vai precisar vender pelo menos um desses bons ativos para fazer uma troca de elenco e também, obviamente, de investimento. Tá? Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Temos aí a imprensa falando um pouquinho sobre o Palmeiras e como o mercado da bola tá agitado, né? O Palmeiras segue aí se monitorando, reforços, o scout está de olho, e reforços como Enciso, Danilo, Nino, Fabinho, Luiz Henrique, Almada, todos estão no radar do Palmeiras, galera. Lembre-se disso. O Palmeiras está estudando, não vai em cima assim, até para o jogador não se valorizar e ter que pagar muito caro, porque outros times podem ir atrás também. Então o Palmeiras está indo ali, ó, na maciota, vamos dizer assim, para poder contratar e vender jogadores altíssimos. Essa frase de Leila dizendo que não vai vender jogadores titulares, isso faz o quê? Isso valoriza os jogadores, galera. Pense nessa visão. O Atlético de Madrid quer um jogador do Palmeiras. A presidente fala que nenhum jogador titular vai sair, automaticamente diz o quê? Que esse jogador é tão importante que um valor muito alto ele não vai sair. Então, o time precisa desembolsar muito mais se quer esse reforço. E a gente sabe que para a Europa, esse valor de 40, 50 milhões de euros não é tanta coisa, né? Eles compram jogadores muito mais caros. Inclusive, Julian Alves, né, que é do Atlético de Madrid, recebeu uma proposta de 100 milhões de alguns jogadores e não aceitou, ainda fez piada, né? Então ele quer ali praticamente 120, 130 milhões. Imagine, 130 milhões de um jogador, né? Então, para comprar um jogador brasileiro aqui que está em alto nível por 40, 50 milhões, para eles é fichinha. Dê sua opinião aqui pra gente, dê seu like, inscreva no canal, galera, se curta também e até o próximo vídeo.